Eu vou pedir para nós, pedimos para a espiritualidade aqui presente, para os nossos mentores espirituais e guias de luz, os mentores do Lar Eurípides, para que nos proteja durante a nossa aula, né, para que a gente receba essas informações e que de alguma forma elas nos auxiliem na nossa evolução física, moral e energética, né? E vamos pedir então para a corrente de São Francisco de Assis, aos médicos veterinários do tempo e do espaço, que nos auxiliem. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver o ódio, que eu leve o amor, onde houver a ofensa, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união, onde houver a dúvida, que eu leve a fé, onde houver o erro, que eu leve a verdade, onde houver o desespero, que eu leve a esperança, onde houver a tristeza, que eu leve a alegria, onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que é ser perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que neste momento a gente esteja envolto em uma luz dourada e prateada maravilhosa, nós, os animais, a todos os nossos familiares, a nossa casa, o nosso ambiente que nós estamos aqui nesse momento e a todos que estejam precisando do nosso planeta e do nosso universo. Então, vamos dar sequência hoje por um tema que eu acho bem importante, só para lembrar, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Fernanda Carolina, sou médica veterinária, eu sou médium lá da casa, trabalhadora. Vocês me encontram lá de segunda-feira na apometria, de sexta-feira na desobsessão. Sempre coloco aqui para vocês, né, porque eu gosto pouco de estudar, né, a minha formação na medicina, na veterinária, na minha pós-graduação na acupuntura, nas terapias vibracionais quânticas. Eu gosto também muito de estudar o ser humano, então fiz a psicanálise clínica, com extensão na saúde coletiva, para a gente poder entender aí a nossa família multiespécies, os animais e os humanos juntos, né? Eu sou mestre Reiki, sou também acupunturista humana, terapeuta holística, com um monte de cursos aí nessas terapias integrativas que eu tanto amo, né? Que é a fitoterapia, a floral, a cromo, a aurículo, e aí vai, né? Tem um curso muito importante, né, que é a espiritualidade dos animais, pelo Grupo Fraternal Francisco de Assis em São Paulo. E hoje, como eu falei, gosto de continuar estudando, né? Estou fazendo curso lá no Lar, no Selmo Gomes, né? Com o professor João, que deu a nossa última aula conosco. Para a gente poder começar esse bate-papo, né? Eu gosto muito dessa frase. O que mais me atrai nos animais é que eles não usam palavras, eles usam sentimentos. E a gente vai entender por quê. Essa daqui é a minha Dara, tá? Uma das minhas paixões. Então, bora falar esse sabadão, então, sobre os sentimentos dos animais. E eu coloquei essa subfrase, né? Se eles sentem tudo, o que muda em nós saber sobre isso, né? O que será? Para a gente poder entender sentimentos, por que eu trouxe isso para vocês, né? Porque muitas vezes nós não entendemos nem a nós mesmos, né? Então, quando a Fê traz, vamos entender os animais, vamos cuidar da espiritualidade dos animais, mas a gente está num turbilhão de coisas da nossa vida que nem a gente está nos entendendo. Então, eu acho que nesse bate-papo, além da gente entender os animais, a gente vai começar também a entender o que é essa explosão de coisas que a gente sente durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, durante todos os ciclos e fases que a gente passa. Então, a gente entender esse sentimento, né, eu fiz uma aula bem didática, pessoal. Então, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa parte mais da parte mais assim concreta da palavra ali, vou trazer para vocês um pouquinho da parte espiritual, mas a gente tem que entender esse complexo que acontece também fisiologicamente falando. E para entender isso, a gente tem que entender de onde vem, né, essa palavra. Ela vem do latim, como todas, né, o sentire, que significa perceber, sentir, experimentar, notar, né? O sentimento está ligado a nós e a capacidade dos animais de perceber o mundo e reagir a ele internamente, né? Pelo dicionário da língua portuguesa, se vocês forem procurar lá, quem tiver ainda um Aurélio em casa, né? É a faculdade ou ato de sentir. É a consciência de estados afetivos, né? Eu coloquei os desenhos aqui, como a alegria, a tristeza, o medo, o amor, né? A gente tem que entender que todos os sentimentos fazem parte. Então, pra gente, quando alguém perguntar pra gente, e aí, eu tô com o que é sentimento? É tudo aquilo que nasce de dentro de nós quando vivemos alguma experiência, quando algo acontece.
E aí vem aquela pergunta: se o sentimento é a capacidade de sentir, reagir à experiência dos dias a dias, então os animais também possuem sentimentos? E a resposta, claro, né? Sim, eles percebem o ambiente, eles criam vínculos conosco, eles demonstram medo, alegria, tristeza, afeto, reagem às experiências que eles vivem, né? Ou seja, eles não apenas existem, eles estão aqui para sentir a vida. Então eu trouxe uma foto, né? Quem nunca, né, viu um cachorrinho ali fazer uma mimação, pegando um pano, correndo pela casa? Essa aqui é a minha Dara, maloqueira que só ela. Um papagaio, né? Coloquei esse lindinho aqui que eu estava na casa dele, ele ali mexendo no meu colar, percebendo, viu aquelas cores bonitas e quis colocar ali o biquinho, porque a gente também vai perceber e entender que os animais diferentes da gente, eles têm outras formas também de se sentir, né? Então viu o colorido, chamou a atenção, veio no meu braço, quis me sentir também, estar comigo, né? Aqui é o Canelinha, é um paciente meu que foi resgatado pela família, tinha sinomose, foi tratado, e aí no primeiro ano de que eles comemoraram a nova vida deles, né? Ele ali olhando com essa carinha maravilhosa, que a mãe dele fez um bolinho de arroz e cereais para ele cantar que ele estava vivo e continuaria ali com eles, né? Mas para a gente poder entender sentimentos e emoções, e eu peço para vocês que assim, nós estamos no lar, né, no lar espírita, procurando nos evoluir ali espiritualmente. Mas a gente tem que começar a colocar na nossa vida que o espiritual e a ciência, elas andam junto. Isso é muito bonito da gente entender, porque quando a gente consegue explicar as coisas pela ciência, né, pela parte biológica, aqueles irmãos que a gente ainda encontra, que não acreditam, que cada um está na sua evolução, né, a gente consegue trazer para eles informações mais, vamos dizer assim, palpáveis, para até despertar, assim como vocês que estão aqui, entender um pouquinho se realmente só temos nós aqui no planeta ou se existe algo mais, né? Então, o que eu trouxe para vocês bem didaticamente, bem simples para a gente poder entender como que funciona dentro do nosso cérebro e dos animais as emoções, tá? Então, eu fiz a aula voltada para os animais, mas pense vocês aqui que a gente está pensando em nós também, porque, de novo, assim como o Kardec, no Livro dos Espíritos, trouxe para gente, né, que os animais estão muito próximos ali da gente, né? A gente viveu, né? Quem viu as outras aulas, essas experiências, e também estamos nessa base de evolução, a gente traz aqui para ver como é igual, tá? O cérebrozinho ali. Dentro do nosso cérebro existe lá no sistema nervoso uma estrutura, na verdade é um sistema que a gente chama de límbico. Tá? Esse sistema límbico é onde a gente processa emoções, como o medo, o prazer, o apego, a felicidade, a alegria, tá? Lá nesse sistema límbico, eu vou trazer mais uma informação para vocês também. Como a gente também está dentro do lar, tá aprendendo também sobre a espiritualidade, né? Ampliando para quem também trabalha com o reiki, com a apometria, a gente entende também com as terapias holísticas que dentro do nosso cérebro a gente fala muito das caixinhas, né? As caixas do cérebro. Quem trabalha com floral terapia, né? Então vamos dizer que essa informação que eu trouxe mais energética, a gente não visualiza ela fisiologicamente falando, tá ali dentro, né? Pensa que esse sistema límbico ele tem várias caixinhas e dentro dessas caixinhas a gente guarda informações, situações vividas e emoções também, tá? Quando a gente sente alguma coisa, acontece alguma coisa, o que o corpo faz? Por isso que a gente cai naquela primeira aula do que é energia, né? O corpo dá uma resposta. E dentro lá do nosso cérebro, nosso corpo, nós temos todo um sistema que acontece que os neurônios mandam essas respostas. Quando a gente manda essas respostas, que são respostas elétricas, energéticas, que acontecem entre as células, o sistema neuroendócrino, por que neuroendócrino? Porque ele está ligado com o sistema nervoso e a parte endócrina da gente. Ele libera hormônios, né, que a gente chama de neurotransmissores. Essa fotinho aqui, ela desmembra bem isso, porque pensa que tudo no nosso corpo tem como se fossem anteninhas. Lembra quando eu falei para vocês das pontes energéticas, falando dos animais? Dentro do nosso corpo dos animais, toda célula, todo órgão, até o nosso cabelo tem anteninhas. E são essas respostas que acontecem dentro do nosso corpo que vão se interligando. Vocês vão entender mais para frente que quando essas anteninhas estão meio murchinhas, meio desligadas, né, é quando começam a acontecer, né, as doenças, os sintomas. Mas o que interessa aqui pra gente é que o sistema nervoso, o sistema límbico, nossos olhos ali, nosso corpo, sentiu alguma coisa aconteceu, é liberado esses hormônios, tá? E esses hormônios têm ligações com os nossos vínculos, com as nossas respostas, tá?
Dentro da parte fisiológica da coisa, a gente tem um estudo que chama-se etologia, tá? A etologia, tanto para os animais como para os seres humanos, estuda esses sentimentos e emoções. Isso foi muito importante para esse desenvolvimento, né, da ciência também entender que os animais têm sentimentos. Então, a gente entende que essa emoção é integrada. A gente tem uma estrutura, que é o sistema nervoso, o corpo, que tem a parte química, e essa junção de um com o outro vai dar o comportamento, que são os sentimentos, tá? Então a gente tem que entender que emoção e sentimento vai muito mais além de instinto, que é uma coisa que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, que as pessoas têm mania sempre de dizer que os animais só agem por instinto, mas não se esqueçam, somos animais, agimos por instinto também. Então, para vocês, como que funciona isso no corpo? Por isso que eu falei lá no comecinho, né, que é quando a gente entende o outro, falando aqui dos animais, a gente abre a porta para entender um pouquinho da gente também. Por quê? Porque quantas vezes a gente se pergunta, ai, tomei um susto, meu coração disparou. Ai, recebi uma notícia, minhas pernas gelaram. Ai, quando, sei lá, eu estou esperando a resposta de uma prova, eu tenho uma sensação. Ou, até mesmo, a gente vai ver aqui, quando a gente está no lar, a gente está ali trabalhando, e a gente sabe que a gente se conecta com a espiritualidade, o nosso corpo também reage às sensações. Então, quando a gente entende o outro, a gente começa a passar a entender a gente. E isso é legal, porque a gente sabe que a gente está vivendo num mundo onde a gente está tendo muitas, vamos dizer, síndromes, né, que partem ali do mental, e às vezes as pessoas não conseguem entender respostas que é normal do corpo da gente, né, ter, e passam a achar que estão doentes, né, mas sempre é aquilo. Está sentindo alguma coisa a mais, sempre procurar o médico para saber o que está acontecendo. Mas vamos lá. Como é que funciona essas emoções e sentimentos? Então vamos pegar aqui a menininha. Ela viu uma aranha, ai meu Deus do céu, ela vai me morder. O cachorrinho, o gatinho, se abriu lá o biscoito, pegou lá um sachêzinho para ele comer, ou você chegou, ou ele realmente também viu um bichinho e está chamando a atenção para vocês, vai lá no cérebro, lá onde eu falei para vocês, né? Esse sistema límbico, a gente explorando ele um pouquinho mais, ele é formado, né, da amígdala, nossa famosa amigdalinha aqui, o hipocampo e o hipotálamo. Então, dentro do sistema límbico, a gente tem um outro sistema, e se a gente fosse falar de fisiologia, a gente tem todo um sistema que acontece dentro desses sistemas, tá? E a gente tem a resposta bioquímica, que eu tinha falado para vocês lá dos hormônios, e eu trouxe para vocês nomes, porque hoje está muito na moda, né, a gente escrever, a gente escutar, né, ver o pessoal falando, a dopamina, a ocitocina, o cortisol, a adrenalina, né, às vezes as pessoas usam muitos termos, mas não explicam o que são, né? Ah, come lá o seu chocolate, que quando você come o chocolate, ele libera dopamina, né? A ocitocina é o hormônio do amor, né? Quando as pessoas estão estressadas, elas liberam cortisol. É isso, tá? É isso que a gente acabou de aprender. Então, o nosso corpo dá aquela resposta e a parte endócrina da gente libera. E realmente, quando, dependendo daquela sentimento, emoção que a gente tem, o nosso criador, ele é muito sábio, né? Ele colocou ali certinho o que cada emoção iria liberar. E para gente que trabalha com energia, com espiritualidade, é aqui, bem aqui, nessa resposta química, que acontecem aquelas frequências que eu falei para vocês lá na primeira aula. Lembra que eu falo de frequências? Que nós temos frequência nos órgãos, frequência nas palavras, frequência nas células? Pois é, os sentimentos têm frequência. Todos os sentimentos. Sejam os sentimentos positivos, como amor, a paz, a alegria, como o medo e como a raiva. Por que eu trouxe isso para vocês? Né? Porque cada ser humano ele também tem uma frequência vibratória, né? Que é diferente de mim, é diferente do Ivan, do Leandro, da Dona Maria, né? Então, todo mundo tem uma frequência, vamos dizer assim, que vibra, né, de acordo com aquele corpinho, vamos dizer. E quando a gente entra nessas frequências mais baixas e mais altas, ou acabam vivendo nessa frequência, né, o tempo todo, a gente começa a ter aquelas desregularizações que a gente aprendeu lá, que quando a gente as pontes energéticas dos animais, né? Então, por isso que a gente escuta muito falar, eu trouxe isso também para vocês. Ai, precisamos vibrar sempre numa frequência alta. Os pensamentos têm que estar sempre positivos. A gente, calma, né? A gente vai ver aqui durante a aula que nós somos um turbilhão de sentimentos durante o nosso dia a dia, porque somos seres humanos, os animais também, estamos vivendo experiências. O que a gente precisa começar a aprender é realmente
quando a gente começar a perceber que a gente está entrando nessa frequência, está num ambiente diferenciado, alguém chegou do lado, a gente mudar essa frequência, né? Muda como? Com palavras, músicas, põe o pensamento para aquele lugar mais bonito, muda ali o ambiente onde está, vou fazer alguma coisa diferente para trocar, porque o que tende a acontecer? Essa frequência aumentar, né? Se estiver baixa. E se ela também, sempre gosto de falar isso também, né? Não adianta a gente também estar numa frequência muito alta, porque na frequência muito alta também, vocês vão ver depois, que a gente tem que manter o equilíbrio, né? A busca dos animais, das pessoas, é manter esse equilíbrio, né? Eu sempre falo na medicina chinesa que nós somos o yin e o yang, né? É o preto, o branco, o escuro, o claro. O negócio está em se equilibrar. Quando a gente se equilibra, a gente consegue viver um pouco mais com tranquilidade. Ai, Fernanda, mas é fácil falar. Sou igual a vocês, estamos buscando o equilíbrio juntos. Depois que essas frequências acontecem, a gente tem essa resposta química, é aí, pessoal, que vem a resposta do nosso corpo. É quando o coração dispara, é quando a respiração fica rápida, é quando a gente sente aquela moleza na perna, aquela língua, a boca secar. Às vezes a gente tem um zumbido no ouvido. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Lembra que eu acabei de falar? Todos temos frequências, mas cada um tem a sua frequenciazinha para aquele seu corpinho. E o corpo reage. Ele reage. Quando eu falei para vocês, né, que a pessoa, por exemplo, está ansiosa, palpita o coração, fica se esfregando a mão soa, o pé soa. Cada um vai responder. Só que quando a gente começa a entender que o nosso corpo responde a isso, claro, não é do dia para a noite, não é um passe de mágica, a gente começa a falar, opa, peraí, será que eu não estou assim porque eu senti tal coisa? Ai, mas quando eu senti a taquicardia, não aconteceu nada. Será que você não pensou alguma coisa? Será que você não viu alguma coisa? Que lá dentro das caixinhas do cérebro que eu falei para vocês, desencadeou. A gente fala muito na terapia holística que deu start, né? Então comecem a observar. A gente passa às vezes num lugar, a gente lembra de alguma coisa. E isso pode realmente, lá no nosso cérebro, olha que estrutura maravilhosa que é o cérebro, e quantas caixinhas tem lá dentro que não podem desencadear essas situações. E os animais é a mesma coisa. Quer um exemplo? Às vezes o cachorrinho lá, quando o gatinho, quando era lá filhotinho, entrou dentro do carro, passou por uma experiência não muito boa, por exemplo, mudou de casa e foi de carro. Isso quando ele tinha lá 4, 5 meses. Quando ele cresceu, com 8 anos, você nunca saiu de casa mais. Você resolveu levar ele para um outro lugar e botou ele na caixinha dentro do carro. Aquela caixa que eu falei para vocês, que tem lá no cérebro, ela fez o quê? Olha, aquela experiência não foi legal. Olha, você ficou com medo. E olha a resposta do cérebro mandando tudo isso. E olha os hormônios ali entrando. Então, quer dizer, imagina qual vai ser a sensação que esse bichinho que aconteceu lá na vidinha dele quando era novinho, teve essa experiência, o que o cérebro vai trazer para ele? Vai acontecer de novo. Se ponha no mesmo lugar. Você teve uma experiência que não foi muito legal, vamos pegar um avião. Quando eu fui viajar, peguei uma turbulência, aconteceu alguma coisa. Numa próxima viagem, por mais que você esteja zen, por mais que você tome lá, às vezes, um remedinho para se acalmar, gente, o nosso cérebro é fantástico, né? O nosso organismo é maravilhoso. Ele vai te dar a informação novamente, claro que aquilo aconteceu. E às vezes, né, fica uma dica, a gente aprendendo, de novo, não é mágica, não estou pedindo para ninguém, né? Amanhã modificar, agora modificar, mas olha, escutei falar que realmente quando acontece aquela experiência, a caixinha do meu cérebro abre e tá tudo bem, eu passei por aquela experiência, eu sei que não vai acontecer nada, né? Tá tudo bem, eu vou respirar. Qualquer dia eu vou trazer para vocês aqui uma aula para a gente poder respirar, aprender a respirar. Vamos respirar, porque a gente respira muito, né? Em cima, a gente está esquecendo de respirar para o corpo inteiro, né? Levar esse nosso chi para o corpo, né? Então a gente começa, olha, aconteceu aquela experiência, então eu vou me acalmar, porque vai dar tudo certo, vai passar. Aconteceu uma coisa na minha casa, vai começar tudo de novo. Calma, vai ser diferente. Agora eu tenho a informação. Às vezes você está num conflito com alguém, respira, dê um passo para trás, escuta uma música, saia daquele momento, deixa às vezes aquela pessoa falar o que ela tem para falar para fora. Tudo aquilo que está vindo em você ali no momento, você tem a informação agora de poder melhorar. E o bichinho é a mesma coisa. Ele está ali naquilo. Não precisa gritar com ele, brigar com ele. Entenda que ele também está passando por uma experiência assim como você, tá?
tá? Então, a interpretação do sentimento é isso. Lá no nosso cérebro, a cabeça interpreta aquilo que aconteceu, o que vai acontecer, ou que até começa a gerar o que poderia acontecer. Aí que vem as ansiedades. Então, os humanos e os animais, de novo, olha como nós somos iguais, né? Como que a gente pode dizer que eles são inferiores a nós? Como nós podemos não dar, observar, né? Olhar de uma forma diferente, não importa a espécie, como nossos irmãos, porque até o nosso organismo é semelhante, tá? Eu trouxe para vocês aqui, para quem nunca assistiu, porque às vezes acha que é coisa de criança, tá? Mas tem um filmezinho, desenho, que chama Divertidamente, que é da Disney, tá? Eu não acho que ele é um filme de criança, tá? Eu acho que ele ajuda muito nós adultos, tá? Além da gente tirar um tempinho para espairar, ele vai falar muito de sentimentos e emoções, né? Cada personagem desse aqui é um sentimento. A felizona, o preocupado, o bravo, a nojinho, né, que é aquela que, ai, de repente você está maravilhosa, daqui a pouco você quer saber, ai, meu Deus, será que as pessoas vão achar que eu também estou bem? É aquele que fica sempre se julgando, né? E a tristeza. E por que eu trouxe isso? Porque lembra que eu falei para vocês lá no começo? A gente é uma explosão desses sentimentos. Às vezes a gente só quer uma flor, mas quando a gente ganha a flor achando que vai ficar feliz, a gente chora. E aí, o que a felicidade faz? Molha a flor. Ah, eu vou tirar de letra o que está acontecendo aqui, porque eu trouxe para uma solução e aquele sentimento não quis. Pensa isso no dia a dia. Às vezes a gente está esperando uma resposta de alguma coisa. Quando a gente recebe, ai, que vontade de desmaiar. Meu Deus do céu. Ou nem de saber o que vão falar. O que eu falei, né, a nojinho, a gente se arruma todo, ai, tô maravilhosa, mas será que vai ser legal quando eu chegar ali? Será que vão me julgar? É um sentimento do ser humano e os animais também, tá? Vocês vão entender. E a raiva? Estamos no trabalho, estamos com o vizinho, estamos com o familiar, estava tudo bem. E daqui a pouco a gente explode. Por quê? Porque passamos por esses sentimentos. Somos sentimentos e emoções. Os animais, a mesma coisa. Trouxe para vocês aqui aquilo que eu falei lá no comecinho também. A mania que as pessoas têm de falar que os animais não têm sentimentos, só têm instinto. Agora vocês sabem que isso não existe. Todos nós, tá? Animal, 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 hominal, falando pela parte espírita, né? E falando aqui homem e animais, temos instinto, tá? O instinto é a resposta automática de sobreviver. É o agir sem pensar. Ou seja, você está, vamos colocar, vai, uma cobra, vamos pegar a cobra. Ela tá vindo para você. Você vai ficar esperando ela te morder ou você vai correr? Você vai atravessar a rua, tá vindo um carro. Você tem que correr para o carro não te pegar. Então é aquilo que aí você nem pensa do que do outro lado, de repente, se você correr muito, você vai tropeçar. Você quer sair correndo para não ser atropelado. O animal é a mesma coisa. Ele age, a gente vê muito que ele age por instinto, porque a gente tende muito a falar assim: ah, mas ele foi para cima e mordeu. Mas é sempre aquilo que eu trago. Ele foi para cima e mordeu, por quê? Hoje a gente já estão juntando informações para entender que às vezes algumas coisas acontecem na nossa visão aqui de estudo por outros motivos, que não só é só o motivo do ataque. A gente já entendeu que eles se ligam às nossas frequências, às nossas vibrações. Então, às vezes, a gente tem que compreender algumas coisas que aconteceram. E tem também aquelas pessoas que às vezes apertam um lugar que o bichinho não gosta, que nem a gente. Não gostamos, às vezes, de ser apertada, a gente toma um tapa, não gosta, só que a gente tem o quê? A gente não vai reagir porque a gente sabe que moralmente a gente vai acontecer alguma coisa conosco. Aí está a diferença do animal. Ele às vezes vai ter o reagir de morder porque ele não tem essa moral de saber que, por exemplo, ele pode ser preso por alguma coisa que vai acontecer com ele. Ele ainda está nesse processo de evolução. Então, nessa parte do instinto, lembra do sistema límbico? Ele já vai trabalhar com o tronco encefálico que a gente tem aqui no nosso cérebro, tá? Olha quanta coisa para a gente sentir alguma coisa que acontece dentro da nossa cabeça. E às vezes a gente quer resolver as coisas de uma hora para outra, mas, gente, se o corpo é tão complexo, né? Imagina como com uma coisa que está acontecendo com a gente agora, como a gente tem que voltar para trás para poder se curar, para poder se melhorar. Nada vai ser no estalo de dedos, porque muita coisa vocês estão vendo aqui que acontece dentro do nosso corpo, tá? Então, esse sistema de instinto é aquele que fala para você, foge, protege seu filhote, olha, você tá com fome, vai lá comer.
tá? Então, é o instinto da gente, é o instinto de proteger, né? Então, aquela mãe que protege o filho, é aquela coisa que a gente fala, mãe é mãe, mãe protege o filho, é o instinto materno. Assim como os pais também têm o seu instinto paterno. A gente fala muito da mãe, mas o pai também, o homem, aquela proteção que ele tem da mulher, né? Então, assim, tudo é instinto. E o sentimento é perceber, é ter afeição. Aí ele acontece lá no sistema límbico, mas com uma outra parte do corpo, que é o córtex cerebral, tá? Então, o nosso cérebro, o cérebro dos animais, são divididos de novo em várias áreas que tem várias caixinhas, que nem eu falei para vocês, e cada uma é responsável por alguma coisa. E nessa área do sentimento, a afeição e a emoção, tá? Então, relembrando, só para a gente trazer, né, para a parte aqui do lar, do nosso estudo espiritual, espiritualista, na questão 593, só para a gente lembrar, tá? Os animais têm inteligência e eles pensam, lá no livro dos espíritos, a resposta dos espíritos. Eu coloquei de uma forma simples para não ficar muito grande, tá, pessoal? Sim, os animais possuem inteligência, porém ela é limitada em comparação humana. Eles agem principalmente por instinto, mas esse instinto já é uma forma de inteligência, que eu acabei de falar. Eles não vão reagir por causa da moral, né? A gente vai reagir que nem eu falei, porque me bateu, eu às vezes não vou responder daquilo porque eu posso responder por alguma coisa. O animalzinho não, ele vai acabar mordendo, às vezes pode reparar, ele faz uma coisa, parece que quando a gente olha para ele, ele mesmo se assusta com aquilo que ele fez, a tendência dele é vir, lamber, se esfregar, porque ele sabe, né? Ele sabe que aquilo que ele fez ali não foi alguma coisa errada, porque ele percebeu até na sua frequência, no seu reagir, que não foi legal aquilo. Então, de novo, como que a gente pode falar que eles não têm sentimentos e emoções? Na questão 594, os animais têm linguagem? Sim, eles se comunicam entre si, mas não com uma linguagem estruturada como a humana, a fala, né? Ou a forma de reagir, às vezes, com as mãos, enfim. É uma comunicação baseada em sons, em gestos, em energia, em percepção, que foi o que eu acabei de falar. Mas depois eu vou dar uma puxadinha nesse assunto aqui para vocês, porque, de novo, quando a gente entende o outro, a gente passa a entender a nós. Porque comecem a pensar que quantos seres humanos, né, que a gente acha que nós somos o ser supremo, né, mas não somos, quantos seres humanos também não estão podendo usar a linguagem que nós temos, que estamos acontecendo aqui, que é a fala, que é o gesto com as mãos, e estão evoluindo e vivendo muito bem. Vamos falar disso depois. Na questão 596, de onde vem a inteligência dos animais? Vem do princípio inteligente, que a gente já estudou lá com o professor João, né? Que esse princípio inteligente, ele vem cada vez mais evoluindo até passar, né? Passou lá do vegetal, do animal para o nominal, e a gente vai tentar chegar, né? Ali aos anjos e arcanjos. Novamente, para mim poder explicar para vocês mais profundamente, eu trouxe um olhar diferente, né, em 4 questões, mas que é uma mesma visão sobre os sentimentos dos animais. E a primeira coisa é entender na ciência, tá? Na visão da ciência, Charles Darwin, aqui eu quero trazer um adendo para vocês, para quem tiver um tempinho depois pegar para estudar. Na época que Darwin estudava, né, a evolução das espécies, acontecia lá o Kardec, tá? Na mesma época ali, ambos estudando a espiritualidade. Como eu acho que nada na vida é por acaso, Deus é tão maravilhoso que ele colocou ali um cientista, o Kardec, que não deixava também de ser um cientista e filósofo, mas teve a missão ali de se aprofundar, de ter o dom, né, de estar ali próximo de pessoas ali para poder expandir, trazer, né, a base do espiritismo para nós, mas tudo acontecia junto, porque eu tenho certeza que ambos, né, liam, procuravam saber o que estavam acontecendo. Porque quando a gente começa a ler um pouquinho de Darwin, começa a ler ali o Kardec, a gente fala assim, nossa, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, realmente era para dar um boom na cabeça de nós, seres humanos, né? Então ele foi um cientista, um biólogo, né, que revolucionou a ciência, porque ele estudou essa parte da origem das espécies, né? Então eu trouxe para vocês alguns livros, para quem quiser dar uma lidinha depois, a origem das espécies, né, que ele mostrou nesse livro que as espécies evoluem e se modificam também, e que se adaptam ao ambiente, assim como nós também tendemos a se adaptar e continuaremos fazendo isso. No livro das emoções no homem e nos animais, ele mostrou a continuidade, né, dessa evolução das emoções, né, e aí ele já trouxe os sentimentos e as emoções nesse livro. Ele mostrou que sim, os animais
eram iguais a gente, né? Ele começou a observar o que acontecia. E o Darwin, ele tem várias teorias, né, que a gente sabe que hoje auxiliaram muito na ciência. Se fosse para vocês também que nessa evolução de sentimentos, não foi só o Darwin, né, não é só a Fernanda que fala sobre os sentimentos, a gente teve vários aí, né, cientistas que estudaram, biólogos, né, filósofos sobre os animais, né? Eles começaram a perceber que nem Marco Playfoff, que era biólogo e ecólogo, né, que esses animais eles experimentavam a alegria e o luto, né? Como que eles faziam isso? Observando esses animais. É assim que a gente faz, né? Muitas vezes, vou dar um exemplo meu, eu estou ali atendendo um paciente, eu não estou vendo só a questão do que está sendo falada para mim, estou vendo como aquele animal está se comportando. Hoje ainda eu estou vendo como aquele responsável que está com ele está se comportando. Mais além, quando eu estou no ambiente que o animal vive, como é o ambiente desse animal. Então, tudo é observação, porque a gente entende que esses sentimentos e emoções estão acoplados aos sintomas e às doenças do nosso corpo. Então, o Peter Robert também, ele escreveu o livro também, ele observou até na natureza, né, como que também as plantas, as árvores, porque a gente sabe que hoje, né, existem estudos dizendo que as plantas choram, né, que a gente consegue provar através de mecanismos, né, de aparelhos que elas têm sentimentos também, né, porque estão em evolução. O Peter Singer também, que era um outro filósofo, ele também começou a ver no livro dele, escreveu o livro também dele, Nutrição dos Animais também, porque ele começou a perceber que eles tinham dor e ao mesmo tempo eles sentiam prazer, né? Os animais também se amam na natureza, eles também têm afins, né? E o Franz Hall, que era um primatólogo, ele estudava, né, os primatas, ele começou a perceber que os primatas, né, que a gente eles são bem próximos do ser humano, eles até brigavam, né? Eles tinham comportamentos muito parecidos conosco, de até depois de repente, perceber que ele brigou lá com a macaquinha mulherzinha dele, ele ia lá e tentava fazer o carinho para falar, meu Deus, se eu não fizer o carinho nessa mulher, ela vai me deixar louco. Então, assim, isso a gente começar a olhar na natureza, porque a gente deixa de olhar, né? Pra gente que mora aqui na praia, principalmente, quantas vezes a gente passa pelo mar e a gente nem olha o que está acontecendo ali. Se a gente parar e analisar como as aves voam, como elas descem ali na areia, né? Não precisa ir longe, quando a gente passa ali no canal, hoje a gente tem uma espécie diferenciada que eu quase acho que ninguém sabe aqui na Praia Grande, que se estabilizou aqui na cidade. A gente começa a ver essas aves, por que elas migraram para cá? Gente, é tão maravilhoso entender esse complexo que a gente fala assim, caramba, somos tão pequenos perto de todos os seres na Terra, né? Eu coloquei uns videozinhos aqui que como a gente vai falar que esses bichinhos não têm sentimento, né? O panda brincando lá, né? Tendo toda a vidinha dele engraçada, essa capivarinha, né? Tomando uma madeira, o bulldogzinho andando de skate, né? Para quem quiser, ali em Santos, ali no Canal 2, tem um rapaz que sempre leva o cachorrinho dele lá, ele fica ensinando ele a andar de skate, tem o cachorrinho surfista também. Então a gente sabe que os animais, eles têm essa capacidade, né? Que eles também nos observam, que eles estão ali conosco. E eu trouxe para vocês, né, que eu já sempre falei já uma vez, vou continuar falando para vocês, que vocês vão começar a escutar, né, sobre os animais são seres sencientes. E agora vocês não têm por que falar, nunca ouvi falar, não quero saber sobre isso. É importante a gente saber, porque se isso faz parte até da justiça hoje, tá? Então, naquelas guardas compartilhadas, infelizmente, quando as pessoas se separam, né, a mudança na questão jurídica, principalmente no Brasil, no Código Civil, reconheceu que os animais são seres vivos, tá? Então, eles têm sentimentos. Ser senciente é a capacidade de perceber o mundo ao seu redor e ter as experiências. Vocês já aprenderam isso e sabem que são os sentimentos da emoção. Então, entender que eles têm as angústias, eles têm as alegrias, eles têm as suas reações. Hoje a ciência diz que os peixes, as aves, os mamíferos e os répteis, né, e até alguns invertebrados, como o polvo, tá, tem esse sentimento e emoção. Eu vou além um pouquinho, tá? Eu acho que se a gente começar a observar até as formiguinhas, mesmo que elas vivam lá, a vidinha delas ali em grupo, a gente vai perceber que se a gente muda o caminhozinho dela ali, elas modificam também e continuam. A gente começar a pegar outros tipos de espécies, a gente começa a perceber que sim, eles também têm sentimentos. Eu não sei se vocês sabem, está proibido agora, né, por lei, graças a Deus, você pegar o caranguejo e ferver ele na água como se fazia antigamente. Por quê? Porque foi provado cientificamente que esses animais sofrem, né? Eles têm sofrimento sendo queimados dentro da água fervente. Então, graças a Deus, muitas coisas estão
modificando, e é através dessas pesquisas de cientistas, da ciência, provando que esses animais estão em evolução, assim como a gente. Olha lá, né? Kardec lá atrás falando sobre isso, é como sempre a gente escuta falar, né? Como se eles já soubessem, sabem, né? São sábios, tudo que a gente ia passar. Então, o que é prático isso na nossa vida, a gente entender quando alguém falar para vocês que os animais não pensam em nada, é só mais um bicho, deixa para lá, né? Que eles têm esses sentimentos porque a gente acaba protegendo eles contra os maus tratos, né? Contra essas subjugações que a gente ainda vê entre os seres humanos. Aí eu trouxe para você, essa foi a primeira visão, trouxe para vocês essa segunda visão da medicina chinesa, né? Eu sempre vou falar para vocês de medicina chinesa, porque eu sou acupunturista, e a minha paixão é a medicina chinesa. Ela traz, é uma medicina, né, como eu falei para vocês, com mais de 6.000 anos, né? Então não é uma coisa também que nasceu agora. Na medicina chinesa, acabei de falar para vocês agora há pouco, do Qi. O Qi é essa coisa que eu falei para vocês, que a gente tem que aprender a respirar mais. Esse Qi, que na medicina pra gente é essa energia, esse oxigênio que circula pelo nosso corpo e o corpo dos animais, é esse fluxo que vai direcionar dentro dos acupontos, dentro dos meridianos, que são linhas imaginárias que estão no nosso corpo, estão nos corpos dele. Então esse Qi, né, Reiki, o que é Reiki? Né? Energia universal, o Qi é a energia, né? O Qi da medicina, o prana da medicina hinduísta, tudo isso é energia, é esse oxigênio, essa coisa que circula dentro dos nossos corpos, tá? Então, os animais, assim como os humanos, eles são impactados, né, por esses sentimentos. Por quê? Porque eu trouxe essa figurinha aqui para vocês, né? Vocês também podem colocar vocês aqui no meio, lembrando que a gente tem os chakras, que são os nossos os nossos campos de força, centros de força, né? Mas dentro da medicina chinesa, a gente entende que nós somos os 5 elementos. Lembra lá o divertidamente que eu mostrei para vocês, as 5 emoções? Então, ó, o menininho com raiva, a menininha lá que não sabia se vestia aquela roupa ou não, o medinho, né, que está aqui na água. Então, para nós, acupunturistas, a gente entende que todos esses sentimentos estão ligados a elementos da natureza, né? Então, vou dar um exemplo para você. Vê que a Débora está aqui também agora. Então, quando alguém fala para a Débora, para mim, ou para qualquer acupunturista, eu tô com medo, pensa que a gente está olhando para vocês já pensando numa água, num riacho, num mar, já vem para a gente a característica água, né? Porque a gente sabe que nesse elemento água, ele guarda esse sentimento e emoção do medo, né? Quando alguém fala assim, eu tô com muita tosse, eu tô com alguma coisa respiratória acontecendo, né? Ou algumas coisas que acontecem também no nosso intestino grosso, pode ter certeza que eu e a Débora já estamos pensando numa terra ali, em alguma coisa desse tipo, porque esses elementos já estão na nossa mente. A gente olha para o paciente, pessoa, o animal, como um elemento. E eu coloquei aqui para vocês só um exemplo, né? O fígado, né? Que é o elemento madeira, né? Ele está relacionado com a raiva e a frustração, né? Então, lembra quando as pessoas falam assim, a pessoa está até com raiva, que até vomitou verde, o fígado dela tá explodindo ali. É por isso, tá? Porque o órgão, o fígado, está ligado com esse sentimento, tá? No elemento da medicina chinesa. O coração, com a alegria, né? Que é o fogo. Então, a gente tem, às vezes, por isso que eu falei para vocês naquela hora, o excesso também não é legal. Porque quando a gente tem muito excesso, eu tenho que viver o tempo todo alegre. Não, se a pessoa está o tempo todo alegre, está o tempo todo expandindo, tem alguma coisa também que não está errada. Porque olha de novo aqui, nós somos os 5 elementos. É claro que assim, a gente tem um elemento principal nosso. A Fê é mais fogo, a Dé é mais terra, a Dona Maria é mais água. Cada um vai ter um elemento principal, mas somos o tempo todo, na minha visão, tá? Os 5 elementos, porque lembra que eu falei? A gente está passando por esse sentimento o tempo todo. O que a gente tem que fazer? Manter o equilíbrio. E o que a acupuntura faz? Traz isso. Já fica uma dica para vocês. A Débora vai ter certeza que ela vai dar um joinha. A acupuntura não é para tratar dor, tá? A gente também tem que desmistificar isso. A acupuntura trata sentimentos e emoções. E por que eu trouxe essa visão para vocês? Porque é mais uma prova que se os animais não tivessem sentimentos e emoções, eles não seriam tratados com a acupuntura, tá? Então, quando as emoções se desequilibram, né, a gente bloqueia esse chi, esse ki, esse prana, essa energia, né? Então, gera doença.
Então, o que significa? O animal com medo pode adoecer fisicamente. O estresse vai causar ansiedade, vai causar baixa de imunidade, os traumas emocionais vão gerar esses bloqueios energéticos que vão trazer sintomatologias, e o comportamento do animal, mais triste, mais feliz, assim como a gente, ele expressa, né, alguma coisa interna que está acontecendo. Às vezes, num bate-papo com uma pessoa, você percebe que tem alguma coisa que está errada com ela, porque ela está expressando o sentimento falado, mas às vezes a gente também está olhando nos olhos, está vendo ali aquele jeito que a pessoa tinha, ela não tem mais, que está acontecendo alguma coisa. Então, por que não olhar para o animalzinho e ver a mesma coisa? Se ele mudou o comportamento, se ele está prestando de alguma forma, ele não fala, mas ele mostra, né? A gente sabe que está acontecendo alguma coisa que está errada ali. Então, ou seja, novamente, o sintoma físico, muitas vezes, claro que nem sempre, né? É um desequilíbrio emocional. E, de novo, está acontecendo alguma coisa, primeira coisa, a gente tem que entender se está acontecendo alguma coisa física. Veterinário, médico, está tudo ok, não se achou nada, vamos pensar dessa outra maneira. Eu trouxe aqui para vocês essas fotos, né? Eu sempre trago fotinho para a gente, é mais fácil da gente entender. Como falar que o Pitoco não tem sentimento, se quando a mãe dele comprou o carrinho da criança, ele já começou a mudar o jeitinho dele porque ele sabia que alguém estava vindo ali. E vou falar para vocês, é meu paciente, mudou muito, muitas coisas acontecendo com ele organicamente falando, pelo ciúme, tá? Pelo medo de perder esses tutores. Então, desencadeou várias doenças nele, tá? Hoje ele está controlado, infelizmente agora ele está sendo tratado por uma doença endócrina, de tanta emoção que ele passou, mas está super controlado, graças a Deus. Aí a gente pega esse outro amiguinho aqui também, o doguinho, que o tutor estava passando também por um problema na vida dele, né? Era um senhorzinho, esse cachorrinho, mas que ele começou a desencadear, né, problemas articulares, claro que pela idade também, mas outros problemas, até urinários, né, outros problemas no corpinho dele. Por quê? Pelaquela frequência que a gente conversou. O tutor, né, o responsável, estava passando por um processo e esse animalzinho começou a sentir. Então, por que eu trouxe essa foto? Porque a importância, né, quando eu vou tratar meus pacientes, desse vínculo, né, quando ele pode, né, porque eu acabo não só auxiliando ele, mas auxiliando o responsável também, né? A gente precisa entender que eles estão na nossa vida por um motivo. A mesma coisa se essa criança também, ou aqui ele com o responsável dele, também passando por um assunto na vida dele pessoal. O cachorrinho não largava a bolinha, todas as bolinhas que ele ganhava, se ele ganhasse 10 bolinhas por dia, ele destruía as 10 bolinhas, tá? Só para vocês entenderem como que um cachorro ganhava aquele brinquedo ali e auto se destruía aquilo, nunca tinha feito isso na vida, e quando a gente conversava, né, fazia esse vínculo multiespécie, a gente percebia que esse animal estava totalmente, né, aqueles elementos que eu falei para vocês, todos fora do lugar, e principalmente um ali, deixando ele com essa raiva, né, com essa ansiedade acontecendo no corpinho dele, porque ele estava se conectando com essa energia. Ficou bem, viu? Ficou bem, conseguiu ficar com a bolinha dele ali, pelo menos durando até uma semana, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? A tutora estava passando por um processo de separação do marido, né? E essa mocinha aqui de 17 anos, aqui eu tô fazendo sessão de acupunturinha nela, tem as agulhinhas, sempre as duas juntas, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Alguns remédios, eles não vêm em frasco, eu trouxe essa reflexão, porque, novamente, a gente tem que entender que tem remédios que curam a gente, lógico, alopáticos, fitoterápicos, mas os sentimentos, as emoções, os vínculos, eles trazem prazeres, né? Eles trazem felicidades, eles trazem coisas que eu acho que nenhum remédio é capaz de trazer, tá? Na visão holística, a gente já conversou, né, sobre essa visão também, corpo, campo energético, né? Então, de novo, se nós somos o campo físico, né, e o campo energético, a gente sabe daquelas frequências. Então, a gente sabe que tem essa comunicação, que o comportamento é uma forma de comunicação, que o sintoma físico tem origem emocional, que o ambiente impacta no animal, e na gente também, né? Que cada um tem a sua própria história, a sua própria sensibilidade, né? E que esse olhar da visão holística traz o que pra gente, né? Que tudo vai além do que está acontecendo, né? Que a gente tem que cuidar da causa para depois o sintoma passar, né?
que a gente tem que promover o equilíbrio físico, emocional e energético, que a gente está fazendo aqui também, procurando entender, estudar, compreender, né? Fortalecer essa conexão entre eles, porque novamente, se estão junto a nós, é porque eles têm a necessidade de mostrar alguma coisa para a gente. O animal não é apenas um corpo a ser tratado, mas uma alma a ser compreendida. Trouxe para vocês aqui as minhas fotos aqui fazendo o tratamento holístico, por quê? Para mostrar para vocês novamente que se eles não tivessem sentimentos e emoções, a gente não conseguiria usar essas terapias neles, né? Acupuntura, cromoterapia, fisioterapia, dentre outras, porque elas tratam o quê? Sentimentos e emoções. E eu coloquei essa minha outra foto aqui feliz, porque muitas vezes no meu dia é aquilo que eu falei para vocês do remédio. Eu olho para essa oportunidade que eu tive na minha vida, hoje de ser veterinária, e penso, será que só eu estou tratando? Não, eles também estão me ajudando a ser tratado. Então, o Criador é maravilhoso, né? Não é verdade que os animais não falam. Eles falam pelos olhares, eles falam pelos gestos. E falam muito mais do que vocês imaginam, tá? Vamos vir para o Espiritismo? De novo, na perspectiva espírita, tá? Eles sentem, percebem e vivenciam emoções. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 22, da mediunidade dos animais, o Erasto comenta: reconheço perfeitamente que entre os animais existem sentimentos e paixões idênticas às paixões dos sentimentos humanos. Ó, os animais são sensíveis, vingativos e muitas vezes odientos. Não é só fofura. Eles estão em evolução assim como a gente. Se eles não passarem por todos esses sentimentos e entenderem, como eles vão passar para essa próxima fase? Como passamos para essa próxima fase, né? No Livro do Espírito, na questão 595, os animais não são simples máquinas como supomos. Eu trouxe para vocês alguns vídeos aqui, porque às vezes é mais fácil a gente entender por vídeo para a gente gravar nas nossas caixinhas. Olha aí o elefante, né, brigando, seja por território, seja porque levantou e não estava muito bem, o outro quis roubar a esposa dele, não interessa. A ideia aqui é mostrar que esses grandões também têm esses sentimentos de vingança, né? Esse ódio que vem por dentro deles. Aqui eu trouxe para vocês essa fofurice aqui, brigando com o pai, né? O pai dando um não, e olha a mãe, como é que é? Olha o sentimento de mãe aqui. Vai mexer com meu filho? Ah, então aqui, de novo, sentimento de família, sentimento de, peraí, você é o rei da floresta, mas quem manda aqui sou eu, né? Né, seu Brito, né, Leandro, né, Ivan, como é que é a mulherada? Não só muda de endereço, só muda de espécie. Aí eu trouxe aqui para vocês, novamente, né, que o Espiritismo ensina, tá lá, tá escrito, não tem mais como a gente falar, os animais vivem lá, que muita gente fala, em alma-grupo, né, eles estão muito longe de nós. Não, lá, tá nos estudos, vamos estudar, eu convido vocês a procurar saber mais, a estudar mais, o que eu puder ajudar, eu estou aqui, né, eles têm emoções, têm um tipo de inteligência, estão em desenvolvimento, não agem por instinto, eles aprendem, eles passam por essa experiência, evoluem, eles guardam memórias, eles reconhecem quem eles amam, como reconhecem quem os agride, né? Eles têm preferências. Eu não gosto daquele. Vai, você pega um biscoitinho, às vezes ele olha e fala, ai, meu Deus, mulher, por que você comprou esse, né? Minha gatinha, que você trouxe um sachê para ela, uma marca que ela não gosta, ela faz, ela chega a virar o olhinho e não come, tá? Quando eu pego a marca que ela quer, ela come, né? Então eles têm essa preferência. Hoje eu quero deitar nessa caminha, amanhã eu quero deitar na outra. Às vezes, se você olhar os pássaros, eles têm uma forma ali de fazer o ninho deles, aonde eles querem ficar, e comecem a observar os animais, tá? Então a visão espírita mostra o quê, né, pra gente? Esse registro vibracional das experiências, que nós também, não se esqueçam, também registramos elas. E se eles sentem, eles merecem respeito na nossa jornada evolutiva. E a gente também, né? Porque quando a gente respeita o outro, a gente acaba sendo respeitado também. Eu trouxe para vocês esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo ele vai dizer tudo isso que essas palavras aqui do Espiritismo diz. Como eles, né? Eles guardam sentimentos. Olha esse chimpanzé lá na África, que lindo, que maravilhoso. Espera um pouquinho, deixa eu tirar a música para a gente conversando.
Esse chimpanzézinho, ele reconheceu o cuidador dele após anos, né, que ele voltou para vê-lo, né, ele está ali no local, ele foi resgatado e ele foi colocado num local com os outros primatas ali, reintroduzido à natureza, e esse cuidador voltou. Ele estava fazendo parte também de um trabalho, né, para poder entender sobre esses sentimentos e emoções, olha aí a ciência, né, explicando, e como vocês podem falar para mim que eles não conseguem, né, pensar, que eles não conseguem reagir, que eles não conseguem entender. Vocês acham que tudo isso que ele está expressando foi por causa da banana que está na mão dele? A banana é de menos, a banana foi um presente. Olha esse sorriso. Então, assim, ele está lá vivendo com a espécie dele, olha essa alegria no olhar. Vocês acham que foi só por uma penca? Não, é o sentimento de obrigado, de gratidão. Né? E ele pode voltar 20 anos novamente e ele vai fazer a mesma coisa, assim como acontece com os animais. Às vezes algum paciente meu vai para São Paulo e quando ele retorna e me vê, ele nunca mais esquece. E não é só paciente, quantas vezes um cachorro de um amigo, meu vizinho mesmo ontem, vou dar um exemplo, ele não vem sempre aqui, aí até tá um amigo dele, o cachorrinho, quando me viu, ficou doido, ele falou, nossa, ele reconheceu ela. Sim, porque eles guardam sentimentos, porque eles têm sentimento por nós, né? E eu posso colocar aqui para vocês 1000 vídeos, mostrar 1000 coisas para vocês que sim, né? Eles estão aqui para isso. Então, nessa evolução, né, dessa transição deles de inteligência, eles evoluem. E eu queria fazer para vocês, tá, que no espiritismo não quer dizer que um animal vira humano diretamente. A gente já aprendeu isso na aula do seu João. É uma transição gradual e complexa, trazendo de novo para a gente, assim como nós, que um dia, quem sabe, né, chegaremos lá no alto, né, sendo queridos anjinhos e arcanjos. Então, é legal a gente sempre lembrar que a missão espiritual dos animais, dentro da visão espiritualista, é auxiliar no equilíbrio emocional dos humanos, né? Lembra que os remédios não vêm só em caixa. Despertar na gente o amor, a empatia, a responsabilidade. Servir como instrumentos de cura afetiva e energética. Lembra que eu falei para vocês que hoje a gente tem os animais, né, que trabalham em hospitais. Não esquecendo dos animais que fazem seu trabalho maravilhosamente como policiais, né? Animais que reconhecem ali, vão atrás das drogas, né? Seja nos aeroportos, seja onde for. Eles têm um motivo de estarem aqui. Muitos deles têm as suas missões. Quando a gente começa a entender a espiritualidade, a gente sabe, a gente também viu lá na aula de espiritualidade que eles se desdobram, né? Que eles fazem esse trabalho, às vezes no umbral, na nossa casa também, né, mudando essa energia dentro dela também e mostrando pra gente, ó, bora lá, vamos lá, eu tô aqui. Quando você pensa que você não pode, que você não vai conseguir, olha para mim, pensa que você tem que conseguir porque eu tô aqui te esperando, porque eu tô aqui porque eu preciso de você, né? Então a gente fala, né, que eles são terapeutas espirituais naturais. E eu sempre gosto de trazer para vocês observarem sempre, né, que às vezes a gente vê um cachorrinho sem uma patinha, às vezes sem duas, tem três andando num carrinho e a felicidade expressa na carinha deles ali, empurrando a cadeirinha de roda, ou às vezes a gente vê na rua pulando com uma patinha só, às vezes ceguinho de um olho, com qualquer deficiência que for, abanando o rabo, feliz e contente, só querendo viver mais um dia da vida dele. E a gente às vezes quebra uma unha e acabou o nosso dia, né? Caiu o cabelo, ai meu Deus do céu. Então, trago essa reflexão para vocês. Porque os animais, eles desenvolve o respeito e a compaixão. Eles, a gente tem que parar de ver que eles são objetos, eles não são, tá? Os animais, eles estão nesse grau evolutivo, nunca se esqueçam que já fomos um dia, já passamos por essa experiência, né? E quando a gente começa a entender isso, não se esqueça, estamos aqui evoluindo espiritualmente, mas quando a gente entende tudo isso, a nossa moral evolui junto. Outro filme que eu acho, outro videozinho, né, que eu acho que vai dizer tudo, resumir para vocês tudo que eu quis trazer para vocês, né? É lógico que essa aula não foi só focada na parte espiritual da coisa, mas para vocês entenderem fisiologicamente o que é esse sentimento e as emoções. Mas assistam porque eu acho que resume essa manhã pra gente.
animais não julgam, né? Os animais, eles se entendem, não importa a espécie, né? Eles se auxiliam, eles trazem o carinho, o amor, independente de como eles estão. E é uma reflexão pra gente, né? Porque às vezes uma bala, um carinho, uma palavra, um olhar diferenciado nessa vida corrida faria muita diferença, às vezes, na nossa vida e na vida dos outros, né? Então, eu vou deixar para vocês aqui nessa manhã, porque é importante a gente entender que os animais têm sentimentos, né? Quando a gente passa a entender isso, a gente desenvolve mais empatia. A gente enxerga o animal como um ser que sente, não como um objeto e uma propriedade. A gente melhora o cuidado e o tratamento, porque a gente entende que não é só mais um animal, que ele precisa do atendimento, que ele precisa ser cuidado, ser tratado quando o corpo físico dele é atingido. Ele reduz o sofrimento, porque por mais que a gente pense que não, eles nos auxiliam, né? E a gente começa a entender também que quando eles também têm a dor emocional, a gente também precisa ajudá-los também, além da dor física. Ele fortalece o vínculo humano e animal, a relação se torna mais profunda, porque a gente respeita, porque a gente se conecta, a gente confia. E a gente evolui como sociedade, né? Porque quando a gente respeita o animal, a gente reflete a sociedade diretamente como ela é. Aquilo que eu falei para vocês, a gente evolui ética, né? E essa ética acaba sendo moral e coletiva. Quando a gente reconhece o sentimento no outro, e isso eu estou falando para nós, e nós também, como seres humanos, a gente deixa de dominar e a gente passa a começar a cuidar, a entender, a compreender e falo mais, a não julgar. O Voss, né, que foi um cientista alemão, ele colocou essa palavra, né, nos livros dele. O grau da civilização de um povo se mede pela forma com a qual ela se trata dos animais. Então, assim, muitas vezes a gente nem se trata bem, né? Se dirá como está a nossa civilização. Então, fica essa reflexão. Eu trouxe essa foto para vocês, minha aqui, né? Ai, Fernanda, para que fazer essa foto toda rabiscada, né? Porque eu sou muito grata pela minha família, pelo meu pai, pelo meu avô, pela minha avó. Porque eu acho que quando a gente desenvolve esse sentimento das crianças em nós, desculpa, porque eu me emociono, porque os animais, eles só têm a agregar na nossa vida. Então, assim, desculpa porque eu sempre fico emocionada, porque eu sou grata por ser médica veterinária e estar hoje aqui passando para vocês um pouquinho desse sentimento que eu tenho pelos animais. Então, eu convido vocês a estudar comigo mais e mais vezes, né? Eu vou deixar para vocês aqui as minhas algumas referências bibliográficas, tá? Os Animais na Obra de Deus, de Jason Andrade, a trilogia de Marcel Benedetti, pessoal, comprem esse livro aqui, é bem legal. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó, a espiritualidade. O tema espiritualidade dos animais, ele é como se fosse o livro dos espíritos, tá? É perguntas e respostas, né? E eles tiram muitas das dúvidas que a gente tem ainda com os animais, tá? Ernesto Bozano, esse livro Alma dos Animais é sensacional, tira muitas dúvidas, tá? A Irvena Prada, que ainda ela está viva e escrevendo muito sobre animais, ela recebe mensagens, assim como Marcel Benedetti recebia também. Então, vale muito a pena a gente estudar, compreender e entender, de novo, não somente pelos animais, mas para que a gente possa também evoluir como seres humanos, tá bom? Eu quero agradecer cada um de vocês que ficou comigo nessa manhã. Eu não sei se eu me expandi demais, acho que não, mas fico à disposição no que eu puder ajudar vocês. O que eu não souber, eu vou atrás para procurar. Eu quero sempre trazer um pouquinho mais, né? Por que eu trouxe essa ideia de sentimento para vocês? Porque para a gente poder falar e expandir sobre a espiritualidade, né? Poder falar depois de sofrimento, poder falar de outras questões que a gente tem dentro do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, a gente precisa entender o que é sentimento. E como a gente está vendo muito, né? De novo, esse mundo onde a gente nem entende os nossos e que dirá dos outros, quando a gente começa a gente fala assim, não, hoje que eu vou tirar esse dia para me entender o bichinho. Quem sabe eu não plantei em vocês alguma coisa e trouxe para vocês também entender o que é esse sentimento que vocês estão passando. Então eu espero que eu tenha auxiliado vocês de alguma forma. E me desculpe porque eu fiquei emocionada, mas é que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Um ótimo dia e eu queria perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida, podem abrir e perguntar, que eu estou à disposição aqui, pessoal.
Tudo tranquilo, então, se alguém tiver alguma dúvida, ficou com vergonha de perguntar aqui com os colegas, me pergunta lá no lar, tá meu telefone aqui, pode mandar para o WhatsApp também, fiquem à vontade, tá bom? Que vocês tenham um sábado maravilhoso, eu peço para vocês que nesse momento, toda essa espiritualidade maravilhosa que nos recobriu aqui, ela nos abençoe durante esse final de semana, durante a nossa semana, abençoe o nosso lar, todos os nossos familiares, os nossos animaizinhos, e que essa energia fantástica, ela se expanda para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo, né? E que esse sentimento que a gente se juntou aqui de aprendizado, de evolução, uma fagulha pelo menos dele, chegue no coração de cada uma dessas pessoas que estão precisando nesse momento. Beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus. Lembrando que hoje tem aula do seu Antônio às 3 horas, presencial, lá no lar. Bom final de semana, galera. Ivan, obrigada, hein? Imagina, Fernanda. Obrigado você aí Obrigada, pelo Ivan. aprendizado aí, pela explicação maravilhosa aí, como sempre. Obrigada, E é isso aí. Ivan. E todos aí, fiquem com Deus aí. Que Deus abençoe a todos aí. Tudo Valeu, de bom. pessoal. Obrigadão. Beijo.